Evangelho de João, capítulo 21. Vamos ler uma boa porção de versículos que nos servirá de base para o que Deus tem a nos dizer. E eu desejo que seja inspiração e direção para o seu coração. Em tempos de tantos desafios que vivemos, expectativas. Você abre o jornal, você visita suas redes sociais, ou então você observa a sua volta bem próxima e você percebe que o desânimo, o cansaço tendem a nos tomar conta. Perspectivas, expectativas e ao mesmo tempo frustrações. Notícias que contrariam suas expectativas. O futuro que se torna tão incerto, muitas vezes por notícias ruins que assolam o nosso coração, tendem a roubar de nós a alegria. Não são poucos os roubadores da alegria. Circunstancialmente, pontualmente, seja fisicamente ou emocionalmente, há situações que muitas vezes nos fazem pensar em desistir. Todos nós um dia já pensamos em desistir. Todos nós na caminhada enfrentamos dificuldades, obstáculos, desafios, desertos ou montanhas, nesta variedade de relevos que nos cansam, tomam nossas forças. E esse texto vai mostrar um momento na vida do apóstolo, ou então discípulo Pedro, ainda não denominado, não elevado à função de enviado. O que aconteceu no livro de Atos, quando Jesus, despedindo-se de seus discípulos, de fato os envia como em missão. Aqui ainda é o discípulo Pedro. Ainda aqui o Pedro frustrado, eu diria, lamentando o que ele havia acabado de ouvir, as últimas notícias que chegaram para ele. Ainda que houvesse já acontecido situações em que poderiam dar a ele um estalo de esperança, encontramos nesse texto um discípulo que ouviu tudo o que ouviu e agora que viu tudo o que havia visto, mas estava disposto a desistir de tudo e abrir mão de todo um propósito que Deus havia lhe revelado. Mas como Jesus lida conosco quando nós também sentimos-nos frustrados? Como Deus lida e como o Senhor tem um plano e um propósito para nos restaurar e recomeçar quando parece que tudo aquilo que estava diante dos nossos olhos desmoronou, tudo aquilo que estava diante dos nossos olhos acabou. Esse texto vai nos ensinar algo precioso, que nos ajuda a retomar o ânimo, a recuperar a esperança e a seguir em frente. João capítulo 21, vamos lê-lo com atenção, é uma história um pouco longa e vale a pena ler todos os versículos para você compreender bem este contexto em que vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, e mais 2 discípulos de Jesus, no caso não sabemos os nomes deles. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse:
tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, depois fez a mesma coisa com o peixe, e esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeirinhos. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O personagem central dessa narrativa é Pedro. Conquanto a evidência e o foco se dirija a Jesus Cristo, agora ressurreto, conquanto o texto nos mostra mais um milagre de Jesus diante dos seus discípulos, conquanto o texto mostra um belíssimo contraste entre a primeira pesca, você deve lembrar que o Evangelho conta uma outra pesca em que os discípulos também tentaram pescar e nada aconteceu, até que Jesus disse para eles: lancem a rede do lado de cá do barco. E o texto vai dizer que eram tantos peixes que a rede se rompeu. Nesse texto, a chamada segunda pesca maravilhosa, intitulada assim pelos estudiosos bíblicos, curiosamente eram 153 peixes, há algum detalhe que não há na primeira contagem ou na primeira pesca. O Evangelho não narra a quantidade de peixes que foram pescados, e aqui há um numeral que de alguma maneira vai nos trazer algum tipo de entendimento do que João quis representar com este quantitativo de peixes, e também faz questão de dizer: desta vez as redes não se romperam. Há um contexto em que Pedro é visto agora sentado, olhando para o horizonte, e ainda que também o texto vai dizer que Jesus já havia se manifestado, segundo esse texto, 2 vezes anteriormente a esta, aos seus discípulos, encontramos aqui um Pedro contrastado com aquele Pedro que encontramos no restante dos evangelhos. Aquele mesmo Pedro que disse para Jesus: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Aquele mesmo Pedro que no Getsêmani, diante da traição de Judas, revoltou-se, rebelou-se, naquele momento desembanhou a espada do próprio centurião e cortou-lhe a orelha, levando Jesus a fazer um milagre ali imediatamente, colocando no lugar a orelha do soldado romano. O mesmo Pedro que naquele momento em que teve a oportunidade de ver o Monte da Transfiguração, a glória da confirmação de quem Jesus é, como a revelação plena da lei e dos profetas, diante de Moisés e Elias, numa visão extraordinária, dizendo a Jesus: vamos ficar por aqui, aqui está tão bom. O mesmo Pedro que viu Jesus curar a sua sogra. Um texto que mostra Jesus tendo poder sobre pães e peixes, sobre tempestade, sobre demônios e entidades do inferno. O mesmo Pedro que viu Jesus ressuscitar Lázaro. Agora é o Pedro olhando para o horizonte e numa pequena frase retrata um sentimento de cansaço, desânimo e frustração. Por que essa afirmação de Pedro é tão importante para compreendermos o momento que esse texto nos traz à mente? Você lembra de onde Pedro saiu? O Evangelho de Mateus vai narrar o chamado dos primeiros discípulos. E diz o texto, logo no início de Mateus, que havia ali um homem chamado André,
pescador, que ouviu de Jesus: vem, segue-me. E ele disse: espera aí, que eu preciso chamar os meus irmãos também. E ato contínuo, Pedro ouve de Jesus: venham comigo, e eu farei de vocês pescadores de homens. Podemos acreditar que por cerca de 3 anos, Pedro viveu o entusiasmo de uma mudança de vida. O entusiasmo com promessas de um reino que estava vindo e queria transformar o mundo. Por certo, por 3 anos, Pedro, vendo tudo isso que Jesus é poderoso para fazer, curar doenças, dominar a natureza, vencer a morte, multiplicar a matéria por meio daqueles 5 pães e 2 peixes, por 2 vezes em uma outra grande multiplicação, alimentando milhares de pessoas. Pedro, que por 3 anos viu com seus próprios olhos, ouviu com seus próprios ouvidos, ensinamentos maravilhosos. Jesus calar a boca de escribas, fariseus, saduceus, líderes religiosos, sacerdotes, sumos sacerdotes, autoridades. Pedro foi testemunha ocular e presenciou quem Jesus é, o que Jesus faz. Mas agora encontramos um Pedro visivelmente frustrado, porque por 3 anos ele viveu a realidade de um chamado, que se cumpriu dia a dia em que ele via Jesus cumprindo na vida dele: eu farei de você pescador de homens. Ou seja, você agora não vai mais trabalhar nas redes, você não vai mais viver nesta sua lida de pescador comum, mas eu estou trazendo você para um propósito maior, para um propósito grandioso, que é lidar e anunciar um reino verdadeiro, o reino eterno de Deus. Mas o que aconteceu um pouco antes para que Pedro estivesse agora na beira da praia, olhando para aquelas ondas indo e vindo, e num imediato sentimento de fracasso, de frustração, ele diz: quer saber? Vou jogar tudo para o alto e vou pegar as minhas redes de volta. Os capítulos anteriores você conhece bem a história. Jesus havia sido crucificado. Agora Pedro e os demais discípulos estavam numa iminência de ameaça, de perseguição, de medo. E ainda que Jesus tivesse já aparecido para ele 2 vezes, segundo João descreve aqui para nós, porque ele diz claramente que foi a 3ª vez que Jesus se manifestou para os seus discípulos, era necessário uma 3ª vez para que Pedro recobrasse o ânimo diante de uma clara e evidente frustração. Pedro estava cansado de esperar. Pedro passou a considerar que não valeu a pena tudo aquilo que ele viveu nos 3 anos. Não sabemos e não temos uma descrição muito clara do que estava acontecendo no entorno dos discípulos, mas a gente vai perceber que em outras narrativas, especialmente em Lucas, Jesus aparece para eles no momento em que eles estavam trancados em janelas fechadas e em portas fechadas, num pequeno lugar, com medo. Medo de serem perseguidos, medo de serem ameaçados e possivelmente mortos, como o próprio Senhor Jesus havia sido morto na cruz. E agora, de tanto esperar, Pedro diz aos seus discípulos, aos seus amigos discípulos: vou pescar. Sabe o que isso significa? Eu vou lá nos meus guardados e vou pegar de volta aquela minha vida anterior a Jesus. Eu vou lá nos recônditos do meu coração e vou jogar para fora tudo aquilo que eu ouvi, tudo aquilo que eu acreditei, porque agora o cansaço e a espera estão me frustrando. E já que a minha vida ficou tão entediada, eu estou desistindo de tudo e vou viver a minha própria vida. Então, onde estão as minhas redes? Esse texto nos traz uma outra percepção interessante, que o desânimo e a frustração é altamente contagiante. Porque o versículo 3, em que diz ele vou pescar, os outros responderam também sem titubear: nós também vamos com você. Não é tão
mais difícil encorajar outros a fazerem o que é melhor, virtuoso, demorado, cansativo, mas que, ainda que a espera seja longa, a colheita é certa, do que dizer para os outros: isso não vai dar certo, isso não está dando certo, está demorando demais, você não vai conseguir, não conseguiremos. E sempre haverá alguém ao seu lado para dizer: isso mesmo, vamos desistir juntos, não está valendo a pena esperar. No primeiro cenário, encontramos o Pedro frustrado, cansado e a ponto de desistir. As razões, talvez, a ameaça, o medo, então, causando no seu coração esta insegurança. Será que nós também seremos presos? Será que também seremos acusados injustamente como Jesus foi? Não havia nenhum crime na vida dele. E mesmo assim ele foi condenado à morte. Talvez Pedro estivesse agora cansado de esperar. E não é tão incomum nós nos identificarmos com essa realidade de alguém que se cansa de tanto esperar. Quais são as expectativas que estão demorando demais para serem atendidas? Quais são, talvez, as orações que estão demorando demais para serem ouvidas? Quais são as portas que estão demorando demais para serem abertas? Quais são os planos que você um dia disse acreditar e, por enquanto, ainda não aconteceram? Pedro, ele tomou esta atitude de voltar a pescar, porque estava cansado demais para continuar esperando. Mas que bom que a história não termina aqui. Eles entram no barco, ficam a noite toda pescando, como diz o texto, e não pegaram nada. Eu quero destacar aqui mais uma lição que esse texto nos dá. A primeira, como Pedro, você e eu também um dia pensamos em desistir. Seja pelo medo, seja pelo cansaço, seja pela frustração. É algo que nos acomete. É algo a que somos sujeitos. Outra percepção que esse texto nos dá, então, é como é fácil contagiar ou ser contagiado por aqueles que estão cansados demais. Eu me canso. Me canso de tentar fazer o que é certo, me canso de tentar trazer outros para acreditarem naquilo que eu acredito, me canso de lutar, de tentar, de falar, de ensinar. E o cansaço é tão comum que o próprio apóstolo Paulo, se você ler Gálatas capítulo 6, versículo 9, Paulo diz assim aos crentes da Galácia: não nos cansemos de fazer o bem, ou seja, até de fazer o bem a gente se cansa. E Paulo diz assim, olha, porque é o mesmo Paulo que escreve aos Gálatas e fala assim: não me perturbem mais, vocês já estão me enchendo a paciência. E aí ele fala: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E Paulo é muito incisivo com seus leitores, com seus ouvintes ou ovelhas, né? Diz assim: ai, vocês já estão me cansando demais. Quantas vezes eu tenho que dizer as mesmas coisas? É muito fácil a gente se contagiar com o cansaço, com o desânimo. E bastou Pedro falar assim: vamos voltar a ser pescador de peixe? E todos os outros, vamos embora. Esse negócio de ser pescador de homens, esse negócio de Jesus, está demorando muito, não vai dar certo. Mas que bom que o texto não acaba aqui. Mas chegamos então a uma terceira lição. Percebe que no versículo 4, diz assim: ao romper do dia, versículo 3 ainda, foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Presta atenção, todas as vezes que a gente insiste em assumir o controle, seja em voltar a pegar as redes de volta, seja em ignorar o tempo de Deus, que não é o nosso tempo, seja em nos esforçarmos para fazer do nosso jeito, tenha certeza, de manhã as redes voltam vazias. É uma lição preciosa que Pedro nos dá nessa sua experiência. Todas as vezes que nós insistimos em fazer do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa maneira, as redes voltam vazias. Porque o contraste é muito óbvio. O romper do dia diz assim: Jesus estava na praia. Olha que interessante, de repente Jesus aparece nesse contexto. Pedro pensando em desistir, Pedro desistente, contagiando os outros a também desistirem, todos agora tentando fazer do seu jeito, tentando assumir o controle. E qual era a surpresa deles? No dia seguinte, quem estava lá?
Ele nunca abandonou. Ele nunca se ausentou. E olha que nesse contexto ele ainda vivia esta realidade do visível com o invisível, do real com o eterno, do presente com o onipresente. Note que a vinda, há um mistério nesse interregno entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, em que Tomé toca nele, ou seja, havia algo de matéria, mas ao mesmo tempo, como diz Lucas, ele atravessa as paredes e aparece diante dos discípulos naquela reunião secreta. Percebe o mistério e o poder de Jesus nessa hora? E o que eu vejo aqui é o seguinte: Pedro estava pensando em desistir, mas Jesus estava se dirigindo que se eu preciso fazer alguma coisa, porque Pedro, não vai ser do seu jeito. Porque enquanto você insistir em fazer do seu jeito, as redes permanecerão vazias. É para mim, é para você. Todas as vezes que nós insistimos em fazer do nosso jeito, as redes permanecem vazias. Mas glórias sejam dadas ao Senhor, que na manhã seguinte, quem está na praia esperando por eles? Ele mesmo, Jesus. Ele não permite que a gente desista antes da hora. A Bíblia é repleta de histórias maravilhosas de homens e mulheres que acharam que estavam no controle, que tinham o domínio da situação e que tentaram fazer dos seus próprios jeitos. Elias, Jonas, Esther. Quantos tentaram assumir o controle e dizer assim: vai ser do meu jeito? E Deus intervém na situação, interfere no momento e diz: não, você vai ver que do meu jeito é muito melhor. E Jesus estava ali, aparece para eles. No primeiro momento eles não reconhecem, Jesus faz um teste. E aí, tem alguma coisa para comer? Não. Não, porque sem Jesus a gente não consegue. E ele ainda, sem se revelar, diz assim: faz o seguinte, joga do lado direito do barco. E o texto então narra que imediatamente eles perceberam uma grande quantidade caindo nas redes. E aí, quando eles observaram isso, o que aconteceu? Como que escamas caíram dos seus olhos, e um diz para o outro, fala assim: peraí, é o Senhor. Sabe por que eles reconheceram? Porque veio na memória deles algo que já havia acontecido. A primeira pesca foi desse jeito. Jesus tem o seu jeito de fazer. E quando a gente se sensibiliza para observar como Jesus faz, a gente o reconhece. Isso só pode ser coisa de Jesus. Nossos olhos espirituais precisam observar as circunstâncias e glorificar o nome do Senhor quando a gente se quebranta e reconhece: desse jeito só Jesus poderia ter feito. Não era de um lado ou de outro pelo nosso bel prazer, é do jeito e na hora como Jesus quer. Joga do lado de cá. E as redes se encheram, de tal modo que eles mal conseguiam puxar a rede. Que coisa linda o versículo 6. Tantos peixes. Pedro achando que ele estava no controle, o desânimo contagiando os seus, e Jesus se faz para ele e fala assim: não. Olha como a gente ainda tem trabalho. Vocês acharam que voltariam às suas redes, mas eu estou aqui para lembrar vocês que ainda não é para serem pescadores de peixes. E aí é quando entra um detalhe aqui que eu fui pesquisar: por que 153? Não é número primo, divide por 3 dá 51, aí sim é um número primo, mas não tem muito sentido. E aí 2 autores trouxeram um pouco da arqueologia bíblica para um conhecimento da época, e um deles propõe que naquele contexto a cosmovisão, muito limitada evidentemente, não havia ciência, satélite, neurociência, biologia marinha, não tinha nada disso que nós temos hoje. Mas um dos autores que li acredita que naquele tempo, por algumas descobertas arqueológicas, acreditava-se que naquele contexto, aquele mar, que era o mar da Galileia, havia exatamente 153 espécies de peixes. Era como se pudesse então dizer assim: olha, dentro desse peixe aqui, há 153 espécies de peixes. E ele então sugere que João faz esta menção de uma forma simbólica. Um simbolismo de dizer o seguinte: ninguém ficou de fora desta pescaria. É como se fizéssemos um paralelo, tanto quanto, eu diria grosseiro, no sentido de não é exatamente isso, mas lembra que quando Deus chamou Noé para construir uma arca, pediu que fossem salvos
um casal de cada espécie, também de uma forma simbólica para dizer assim, ninguém vai ficar de fora do meu plano de amor e salvação, de recomeço. Agora essa rede lotada de peixes, sem se romper, João fazendo questão de agora destacar o quantitativo, 153 peixes. Por quê? Não é divisível por 12 para dizer que eram divididos pelos discípulos, não eram as 12 tribos de Israel, não, era um número absolutamente aleatório para nós hoje. Esses homens sugerem que talvez fosse uma menção simbólica de que Jesus estava dizendo, ninguém ficará de fora. Pedro agora estava entendendo que o propósito, o amor de Deus, para formar este rebanho, esta rede que alcança a todos e que não deseja que ninguém fique de fora. E porque a rede não se rompeu, como da primeira, há um outro comentarista que diz que é justamente o contraste. Agora o reino de Deus está pleno. Ele venceu a morte, ele ressuscitou, e ele agora, como glorificado, está dizendo, agora o meu reino vai prosseguir, sem falhas, sem erros. Portanto, as redes não se rompem, as redes se mantêm, para que nenhum se perca. Talvez seja mera especulação, mas faz sentido. Ainda que de forma simbólica, nos leva a uma reflexão profunda de que, de fato, é o que a Bíblia quer nos ensinar. Pedro frustrado, a sua frustração contagiando os outros a ponto de eles também desistirem. Jesus presente, Jesus se realiza o milagre, se faz conhecido, a ponto de eles dizerem assim, é o Senhor. Pedro, então, agora volta a ser um pouco aquele Pedro. O Pedro da espada, o Pedro da resposta ousada, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E ele mesmo é o primeiro que nega Jesus e não conheço. Por 3 vezes afirmou, não conheço Jesus. Mas parece que agora este mesmo Pedro está voltando à superfície quando ele se joga no mar. Se veste rapidamente, se joga no mar, nada até a beira da praia para estar perto de Jesus, como alguém que está querendo, não é possível que eu pensei em desistir. Não é possível que eu estive tão próximo de abrir mão da tua pessoa, da tua presença, do teu poder na minha vida. Então eu me lanço no mar, eu quero mostrar para ti, eu não te abandonarei. Eu preciso recomeçar. Foi ruim demais pensar em desistir. Então eu me lanço no mar novamente, nado rapidamente até a beira da praia e me lanço aos teus pés. E quando ele chega lá, diz o texto, que quando eles saltam, Jesus estava ali, com brasas, um peixe e pãozinho fresco. Alguns detalhes aqui nesse momento, nessa cena. Jesus faz outro milagre que passa despercebido, né? A rede nem tinha chegado, mas Jesus já estava com o peixe na mão. O nosso Jesus que nos surpreende. O que Jesus está dizendo aqui para os discípulos? Vocês fizeram a pescaria, mas eu faço do meu jeito. Está aqui o peixinho pronto já. E de novo um pão na brasa. Eu gosto muito dessa figura porque não é a primeira vez. Quando Deus quis renovar o ânimo de Elias, o anjo apresentou para ele um pão quentinho, feito ali na hora. E não tem coisa mais reconfortante do que um pãozinho quente, do que um peixinho na brasa. Eu costumo dizer que churrasco é uma coisa de Deus. Sempre foi, desde o Antigo Testamento. O próprio altar é uma grande churrasqueira, com toda reverência eu digo isso, não é? Mas era mesmo, não é? E Deus é tão perfeito que faz que Ele combinou com o seu povo por meio da lei, não como a gordura. Claro, isso é bom para a sua saúde, mas é porque é a melhor parte. Deus sabe que é a melhor parte. Aquele cheiro que subia do altar, da carne sendo consumida pelo fogo, era o culto ao Senhor, a entrega ao Senhor, e agora o Senhor monta aqui um conjunto de brasas, assa um peixe, põe um pãozinho e diz para os seus discípulos, venham, sentem-se comigo, traga mais alguns peixes, sentem-se comigo, há algo a ser feito. E o que havia de ser feito era Pedro recuperar e retomar o sentido da sua vida. E aí então chegamos ao versículo 15, quando Jesus inicia um diálogo com Pedro. Aquele famoso momento em que Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro responde 2 vezes, sim, tu sabes que eu te amo. A resposta é a mesma, então cuida dos meus cordeiros, alimenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho.
Pela terceira vez Jesus pergunta, e há um destaque, João faz menção de que pela terceira vez Pedro ficou triste. Não fica muito claro, a gente lê o texto, não fica muito claro por que exatamente Pedro ficou triste. Há algumas suposições. No aspecto da língua em que o Novo Testamento foi escrito, observa-se uma diferença, porque existem algumas palavras para amor na língua grega. Você já deve ter ouvido falar do ágape, filéu, eros, estruge também. E, curiosamente, Jesus pergunta para Pedro, nas duas primeiras perguntas, usando a palavra ágape, que se refere ao amor perfeito, ao amor absoluto, ao amor pleno. A esta palavra que se refere ao amor de Deus por nós, o amor ágape. É o amor sem falha, o amor que sofre, o amor que se entrega. E quando Pedro responde a Jesus, Pedro responde com outra palavra que é traduzida por amor, que é filéu, que é o amor fraternal. Parece que Pedro estava incapaz de responder a Jesus na altura que Jesus queria receber a resposta. É como também uma interpretação um pouco mais não refinada, eu diria. É como se a gente dissesse assim: você me ama? Eu gosto muito de você. E aí Jesus pergunta: você me ama? E Pedro insiste assim: eu gosto muito de você, Senhor. E aí finalmente chega na terceira pergunta, que Jesus substitui. Aí agora Jesus não pergunta mais usando a palavra ágape. É como se Jesus reduzisse agora a sua barra e fala assim: então tá, Pedro, então você gosta realmente muito de mim? E aí Pedro insiste na mesma resposta: Senhor, tu sabes que eu gosto. Só que ele inclui o seguinte: tu sabes todas as coisas. Há muitas teorias para tentar explicar esse diálogo de Jesus com Pedro à luz da língua grega. Só que nós temos um problema. Acho que eu já citei isso aqui uma vez quando fiz referência a esse texto. Jesus não falava grego. Jesus falava aramaico. Esse texto foi escrito em grego para que o evangelho chegasse e se expandisse no mundo helênico, que era o mundo daquele tempo, onde o grego se tornou a língua oficial dos textos escritos, das cartas, dos livros, dos documentos oficiais. Mas sabe-se que Jesus falava aramaico, que é como se fosse um dialeto do hebraico. Então, é difícil a gente recuperar de fato a essência e a razão pela qual Pedro e Jesus debateram no tipo de amor que um tem pelo outro. Então, o mais provável que explique as três perguntas, e especialmente a tristeza que Pedro ficou na terceira vez em que ele tem que responder, é porque você deve se lembrar, foram 3 as vezes que Pedro negou que conhecia Jesus. Parece-me que naquela noite, quando Pedro, sentado ali se esquentando na fogueirinha dos pagãos, dos inquisitores de Jesus, dos adversários do amor, do reino de Deus, Pedro disse 3 vezes: eu não conheço esse homem, não me identifico com ele. E naquela noite, quando Pedro negou pela terceira vez, ele se lembrou das palavras que Jesus havia lhe dito: Pedro, eu sei que você não quer me abandonar, mas infelizmente você vai roer a corda. Você vai quebrar este elo. E antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes. E quando aconteceu, Pedro caiu em si, diz o texto que ele chorou amargamente. Quando Jesus olhou para ele, bastou olhar para que Pedro caísse em si, dizendo: eu não fui capaz de ser fiel. Para muitos, então, as 3 perguntas de Jesus, a insistência em Jesus, foi para trazer na memória de Pedro o seguinte: Pedro, foram 3 as vezes que você me negou. Vamos voltar lá. Lembre-se de onde você caiu. Mas eu estou aqui para dizer a você: vamos recomeçar. Por isso, por 3 vezes, Jesus insiste: alimenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho, apacenta os meus cordeirinhos. É você que eu quero. Eu sei quem você é. Eu sei que você está a ponto de desistir. Reconheço que você continua impetuoso, mas é você que eu quero. Eu não abro mão de você, Pedro. E se for preciso, então, talvez uma alusão à língua grega aqui, se for preciso,
eu vou descer e me abaixar e falar de igual para você. Se você não consegue declarar o amor ágape por mim, mas se você for fiel naquilo que você está disposto a ser, eu recebo. Com a minha graça, com a minha misericórdia, eu acolho você. E se você apenas disser que quer seguir comigo, isso para mim basta. Cuida das minhas ovelhas. Portanto, talvez a tristeza de Pedro, para muitos, apenas na terceira vez, ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. É hora em que ele admite: Senhor, eu não tenho mais como esconder a minha frustração, o meu cansaço, a minha tendência em desistir, ao mesmo tempo o meu ímpeto em fazer aquilo que eu tanto sei que eu tenho que fazer e acabo não conseguindo, esta minha pressa em resolver as coisas do meu jeito, em lançar a rede como eu quero, em não saber esperar a tua vontade. Senhor, tu sabes quem eu sou. Eu não posso negar diante de ti, nunca mais, minhas limitações, minhas fraquezas e os meus medos. Mas uma coisa eu não abro mão, Senhor: eu te amo. E então Jesus, pela última vez, responde: então, Pedro, apacente as minhas ovelhas. E esta conversa termina aqui. O momento em que começa com Pedro frustrado, pensando em desistir, procurando lá nos seus guardados, nas suas malas velhas, no seu cantinho de casa, tudo aquilo que levava ele para a vida sem Jesus, para que faça o desistir de tudo. Jesus se apresenta na praia e diz: não, você não vai desistir. Se você estiver disposto a lançar a rede segundo as minhas ordens, eu tenho muito a fazer ainda na sua vida. E aí Jesus dá uma profecia para Pedro, dizendo assim: olha, você hoje ainda é moço, você faz o que você quer, você anda por onde você quer, mas chegará um dia onde você vai viver o suficiente para você ser velho, estender as suas mãos e alguém vestir você e levar você aonde você não quer ir, mas até essa idade você será útil para mim. O que Jesus está fazendo com Pedro? Renovando a aliança, renovando o pacto, renovando o propósito. Muitas vezes, eu e você vemos-nos como Pedro também. Ali, sentado na beira da praia, olhando para o horizonte, olhando para o incerto, observando o desconhecido e trazendo na memória apenas medo, culpa, frustração. E a gente insiste em assumir o controle e fazer do nosso jeito. Vou pescar, vou jogar rede de qualquer jeito. Eu quero dizer a você que Jesus se mantém próximo. E na manhã seguinte, ele se revela a você. E quando Jesus se revela a você, ele vai revelar planos, propósito, pela palavra que é viva, a palavra que você deve buscar, ler, se alimentar. Deus trará ao seu coração o renovo e vai mostrar o poder que o recomeço tem, como teve com Pedro. Um dia, alguém desistindo de tudo, de todos. No outro dia, sendo restaurado e desafiado a recomeçar. Pedro, você me ama? Mostre isso, servindo, obedecendo. E Jesus então renova a aliança, o plano e o propósito para Pedro. Você pode fechar os seus olhos, porque eu glorifico tanto a Deus por todos os recomeços pelos quais eu já passei. Não são poucos, não. Mas todas as vezes em que parece que está difícil demais seguir em frente, todas as vezes que eu me vejo tentado, literalmente, forçado, a buscar nos escombros da minha vida redes, hábitos, atitudes, que não tem nada a ver com aquilo para o que Jesus me chamou. Eu me lembro que as minhas redes voltam vazias. Eu quero convidar você nesta noite a olhar na manhã seguinte e contemplar Jesus esperando você, com peixe na brasa, com pão quentinho e pronto para dizer:
Vamos continuar. Esquece essas redes aí. E vem fazer aquilo que eu quero que você faça. Uma vida plena, uma vida de propósito, uma vida de serviço, uma vida que mostre aos outros quem eu sou. Não sei quais são os planos que se frustraram, não sei o quão cansado você está, o quanto cansado você está. Mas eu também muitas vezes me vejo na beira da praia olhando para o nada e pensando em desistir. E sempre haverá alguém do meu lado dizendo: faça isso, é mais fácil. Joga a toalha, desista. E quando eu insisto em fazer do meu jeito, as redes voltam para o barco vazias. Que nesta noite Jesus esteja dizendo a você a direção na qual você precisa lançar as suas redes e confiar na colheita que o Senhor tem para nós. Mas especialmente no diálogo mais importante, Jesus quer ouvir de você o quanto você o ama. E o quanto você o ama é o quanto você precisará estar disposto a seguir em frente com Jesus até o final da vida. Nesta última conversa de Pedro com Jesus, que João registra, fica claro que Jesus renovou com Pedro uma aliança. Pedro, agora nós vamos até o fim da sua vida. E pelo que sabemos foi o que aconteceu. Pedro, o apóstolo, Pedro, o pastor de Jerusalém, Pedro, o pastor daqueles primeiros cristãos que se espalharam, Pedro, autor de 2 preciosas epístolas, Pedro, que foi usado por Deus até ficar velho. Um dia ele pensou em desistir, mas Jesus o trouxe de volta para um plano e para um propósito. E nesta noite quero desafiar você, vamos juntos. Porque nesta noite Jesus pergunta mais uma vez: você me ama? E se você ama Jesus, não desista. Não abra mão de quem Jesus é na sua vida. E responda para Ele: sim, Senhor, eu te amo e quero ir contigo até o fim. Se você nesta noite deseja renovar em seu coração este propósito, eu quero orar pela sua vida. Não precisa vir aqui à frente, apenas fique de pé onde você está. Porque é um gesto, a gente precisa de atitudes assim. Nós precisamos, diante de Deus, de demonstrar uma atitude, uma escolha, uma decisão que tomamos. E nesta noite, a mesma pergunta que Jesus fez a Pedro faz para a gente hoje. E eu sou muitas vezes colocado em situações diárias, e muitas vezes no dia, várias vezes: você me ama ainda? E eu preciso responder com coragem: sim, eu te amo. E isso define a minha resposta, define a minha atitude, define a minha escolha, define a minha reação. Porque se eu amo a Jesus, eu preciso fazer diferente. E Jesus renova a aliança. E ele diz, como disse para Pedro: até você ficar velho. Que seja esse o nosso propósito. Até ficarmos velhos. Vivendo com Cristo. Servindo a Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, este que nos convidou para um relacionamento de amor, este que se revela todas as manhãs, antes mesmo de o vermos, Jesus já está conosco. Ele que nos convida a sentarmos com Ele para mais uma refeição. Ele que nos restaura o coração e nos renova o ânimo. Pai, em nome de Jesus, que esse Jesus, o Nazareno, do Evangelho, nos acolha e nos mova a um renovo, e a vida há de valer a pena. Que a Tua palavra sempre nos encoraje a nunca desistirmos, a de fato queimarmos as redes e os barcos da nossa vida para assumirmos uma vida com Jesus. E Ele nos guiará, Ele nos vestirá, Ele nos sustentará até o fim. Que cada coração aqui nesta noite, tanto quanto o meu coração, se disponha a viver e amar ao Senhor acima de todas as coisas e para sempre, em nome dEle. Amém. Amém. Vamos todos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor.
Que a semana comece com glória, honra e louvor na nossa vida e o reino de Deus estabelecendo em nós. Pai querido, que a tua paz e a tua graça sejam derramadas sobre nós e que a semana que começa seja um tempo de mostrarmos pelo serviço, pela atitude, pelas palavras, pelo nosso exemplo, o quanto nós amamos a Jesus. E que a gente viva esta aliança, viva corajosamente diante das circunstâncias que nos tentam fazer desistir. Mas que o Senhor nos acolha e nos fortaleça. E que a nossa vida seja um constante amar a Ti e amar aos outros. Que a Tua graça esteja sobre nós, o Teu amor perfeito transbordando de nós e o consolo, a direção que o Teu Espírito Santo tem para nós, reunidos daqui ou espalhados por onde formos hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus.